Proposta de emenda à Constituição número 110 de 2015. Não terminativo. Altera o artigo 37 da Constituição Federal para restringir a quantidade de cargos em comissão na administração pública e estabelecer processo seletivo público. Autoria: senador Aécio Neves e outros. Relatoria: senador Álvaro Dias. Relatório favorável a propostas e as emendas número 1 e 2, nos termos do substitutivo que apresenta. Observação: em 27 de 8 de 2015, foram apresentadas as emendas número 1 e 2, de autoria do senador Antônio Anastasia. Concedo a palavra ao autor do relatório para proferir o seu voto. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, essa proposta do senador Aécio Neves, que chega em boa hora a esta comissão, veicula uma alteração de índole permanente e outra transitória. Pela primeira, que o inciso 5º do artigo 37 determina-se um conjunto de condicionantes à utilização dos cargos de provimento em comissão na estrutura da administração pública, sendo em síntese o seguinte: ressalvados os casos de assessoramento direto aos detentores de mandato eletivo, aos ministros de Estado, aos secretários de Estado, do Distrito Federal e de municípios, a quantidade de cargos em comissão não pode superar 1/10 dos cargos efetivos de cada órgão ou entidade. B. Dentro dos limites referidos, pelo menos a metade dos cargos em comissão deve ser preenchida por servidores ocupantes de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade. C. O provimento dos cargos em comissão e funções de confiança está precedido de processo seletivo público que deverá estabelecer critérios de seleção baseados em conhecimentos técnicos, capacidades e habilidades específicas. Na parte transitória, sob o artigo 2º da proposição, determina-se que deverá haver redução parcial do número de cargos em comissão até atingir o limite estabelecido pela nova redação do artigo 37, sendo que tal gradualidade admitirá até 30% de cargos comissionados relativamente aos cargos de provimento efetivo no primeiro ano de vigência da emenda à Constituição, em que se converta a proposição em exame, e até 20% no segundo ano, devendo acomodar-se ao máximo de 10% estabelecido na parte permanente no terceiro ano de sua vigência. Na justificação são destacadas especialmente a pródiga multiplicação de cargos em comissão na estrutura pública e as relações que essa situação mantém com o incremento da corrupção. A proposição recebeu 2 emendas, ambas de autoria do senador Antônio Anastasia. Na emenda número 1, propõe a inclusão da meritocracia como princípio da administração pública. Também é pretendida uma segmentação de percentuais de cargos em comissão, devendo ser de 10% no âmbito da União, 20% para os estados e 30% para municípios, sempre tendo como referência os cargos efetivos de cada órgão ou entidade em cada nível federativo. Na emenda número 2, o autor pretende inserir a presteza do atendimento entre as questões a serem consideradas na avaliação periódica do serviço público, a altura do parágrafo 3º do artigo 37 e também no artigo 39, parágrafo 9, o condicionamento de pagamento de adicional ou prêmio de produtividade à previsão orçamentária, disponibilidade financeira e outros elementos como avaliação de desempenho e periodicidade mensal. A análise, senhor presidente, preliminarmente, não se divisa qualquer situação de inconstitucionalidade. Portanto, a matéria está em condições de ser aprovada em razão de ser constitucional. Exame
perfeitamente conformada às limitações formais e materiais ao poder reformador. Anota-se também, igualmente, que a técnica legislativa não demanda reparos. No mérito, a providência deve ser saudada e acolhida, consideradas, contudo, as alterações pontuais de mérito que sugerimos ao final deste parecer e que decorrem do acolhimento das emendas apresentadas à proposição nesta comissão, todas fazendo parte integrante do parecer. São as emendas de autoria do senador Antônio Anastasia, a que me referi anteriormente. O objetivo central da proposição em exame é a redução do número e destinação dos cargos de provimento em comissão, providência normativa que já tarda. Ao estabelecer um percentual máximo de cargos em comissão na estrutura da administração pública, ao determinar que pelo menos a metade dos nomeados sejam servidores efetivos do órgão e ao impor um processo seletivo mínimo para a parte das nomeações, a proposição confere melhor disciplina ao tema, especialmente no momento em que se questiona o gigantismo da máquina pública e o excessivo número de cargos comissionados. Nossa posição, portanto, é indiscutivelmente pela aprovação da proposição, a qual ora nos dedicamos. Como noticiamos precedentemente, foram oferecidas emendas à proposta e estamos acolhendo estas emendas. Quanto às emendas apresentadas, pela aprovação da emenda número 1 e sua incorporação com modificação ao caput do artigo 37 e os ajustes redacionais necessários à linha A do inciso 5º do artigo 37, na forma como consta da emenda substitutiva que apresentamos. Entendemos que a previsão de máximos escalonados por nível federativo, combinado com possibilidade de investidura sujeita a prazo para implementação de políticas públicas temporárias, como preconizamos, também no substitutivo, responde de forma objetiva e eficaz às necessidades principalmente estaduais e municipais. Pela aprovação da emenda número 2, de forma integral e sua incorporação ao substitutivo. O acolhimento da emenda número 1, especificamente com redação à modificação do caput do artigo 37, que introduz a meritocracia nos princípios que orientam a administração pública, cumpre argumentar que a administração pública brasileira tem um longo histórico de continuidade, pontuado por transformações substanciais, que, longe de caracterizar predicados contrapostos, demonstram a capacidade dos legisladores e doutrinadores de reconhecer a administração pública como um instituto em constante evolução. A administração que se espera no futuro difere daquela que a antecedeu, seja com relação às competências, responsabilidades, qualificação dos seus membros, qualidade do serviço prestado, bem como pelas modalidades dos procedimentos técnicas e meios de comunicação e interação com os administrados. Tudo isso faz com que o aparato administrativo, ao mesmo tempo em que influencia, criando procedimentos e competências, é influenciado pela dinâmica social e tecnológica. De forma geral, introduzir a meritocracia como princípio orientador da administração pública consagra um método salutar, que é considerar o mérito dos servidores públicos para que possam galgar posições de maior destaque na administração. Deve ser referido também que o acolhimento da emenda número 1 levou à necessidade de uma disciplina mais cuidadosa da utilização dos cargos em comissão nos percentuais autorizados, principalmente nos âmbitos estaduais e municipais. Portanto, senhor presidente, para resumir, o nosso voto, pelas razões expostas, é pela aprovação. E apresentamos, para atender às exigências da tecnicidade,
uma emenda substitutiva. E esta emenda substitutiva destaca no artigo 37, passa a vigorar com a seguinte redação: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e meritocracia. E também os seguintes: aí incorporamos aquilo que já nos reportamos, que é exatamente a proposta do senador Aécio Neves de moralizar a administração pública no que se refere à composição dos quadros de confiança, os cargos comissionados, que são de livre provimento da parte do governante. Portanto, senhor presidente, uma iniciativa que merece destaque nesta hora, com os nossos aplausos e aprovação de forma absoluta e integral. É uma contribuição que oferece a esta casa e ao país o senador Aécio Neves na defesa de uma administração pública mais eficiente e, sobretudo, mais econômica, excluindo o desperdício vigente em razão desse sistema de loteamento dos cargos públicos para atender o interesse de eventuais apaniguados. Por essa razão, com louvor, o nosso voto é favorável à proposta do senador Aécio Neves. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Como autor, para discutir, senhor presidente. No final, senador autor. O relatório está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. A palavra ao senador Aécio Neves, pela ordem de pedido de inscrição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pouquíssimos temas encontrarão tanta convergência, não apenas no Congresso Nacional, mas no seio da sociedade brasileira, quanto a necessidade de qualificarmos a gestão pública no Brasil em todos os seus níveis. O que nós temos assistido de forma crescente no Brasil nos últimos anos, e eu faço aqui justiça, mesmo em períodos anteriores ao atual governo, é a desqualificação crescente da máquina pública, subordinada cada vez mais a interesses e necessidades momentâneas do governante. Cada vez nós assistimos ao maior distanciamento da meritocracia quando da ocupação ou da seleção dos gestores públicos. Recentemente, o Brasil assistiu atônito e perplexo os critérios que levaram à ocupação de áreas importantes da gestão pública. Esse projeto, na verdade, como disse de forma correta o senador Álvaro Dias, a quem cumprimento pelo relatório e pela qualidade das propostas que a ele incorporou, em especial aquelas vindas da lavra, da experiência do senador e ex-governador Antônio Anastasia, essa proposta busca, no primeiro momento, frear o crescimento alarmante dos cargos chamados comissionados, aqueles de livre provimento na máquina pública. Ano a ano, governo a governo, o número desses cargos vem crescendo. E com ele, com esse crescimento, a absoluta falta de critérios para a sua devida ocupação. O que nós estamos propondo, na verdade, é a racionalização na ocupação desses cargos, no sentido de garantir eficiência a cada uma das áreas de responsabilidade do Estado. Se nós fizermos um rápido passeio por algumas das democracias mais sólidas do mundo, nós veremos a discrepância entre aquilo que o Brasil pratica do ponto de vista de nomeações de livre provimento e aquilo que democracias sólidas como a americana ou outras da Europa como a francesa praticam. Já há um exagero enorme no número desses cargos, mas uma absoluta falta de controle, como disse, para a sua ocupação. E nós, sem dificuldade alguma, vamos perceber que mais eficientes se apresentam os estados nacionais e mesmo subnacionais,
quanto maior estabilidade eles demonstram ter na sua burocracia. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência peça também silêncio ao plenário para que possamos discutir de forma adequada um tema dessa relevância. Eu peço ao plenário que guarde o necessário silêncio a um orador na tribuna e o assunto é de extrema relevância. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao plenário e dizia que é fácil perceber que quanto mais estabilidade ou maior estabilidade existe em algumas burocracias mundo afora, maior eficiência nós vamos encontrar nessas gestões. Portanto, a volatilidade, a forma efêmera e passageira como muitos desses cargos são ocupados, repito, sem qualquer critério meritocrático. E não vou aqui entrar nem na questão de valores, de princípios e de questões morais. Fico apenas na questão da eficiência, dos resultados. Obviamente, a forma como esses cargos são ocupados prejudica em muito a ação dos diversos órgãos da administração pública. O que nós estamos, portanto, propondo, senhor presidente, é, como disse, colocar um freio na ampliação ou na criação de novos cargos em comissão. Estabelecemos aqui alguns limites. Os cargos comissionados, em primeiro lugar, não poderão ultrapassar em 10% o conjunto de cargos de cada órgão, portanto, de cada área da administração pública. Com isso, nós estamos impedindo que, a bel prazer do governante, sejam criados a cada necessidade de compor, seja com a base aliada ou com outros interesses, novos cargos, o que, obviamente, não pode ser contestado, acredito, por quem quer que seja. Por outro lado, nós estamos estabelecendo alguns critérios para a ocupação desses cargos no seio da máquina pública. O primeiro deles é que metade dos cargos de livre provimento deverão ser ocupados por servidores concursados daquela área. Nós estamos valorizando, na verdade, aqueles que ao longo da sua vida se dedicaram e, obviamente, adquiriram conhecimento específico em relação às atribuições que irão assumir. Portanto, nós estamos garantindo que metade dos cargos serão, portanto, preenchidos por servidores do mesmo órgão, daquele órgão ou daquela entidade. E para a outra metade, senhor presidente, nós estamos propondo aqui critérios de seletividade, que obviamente serão regulamentados por lei. Obviamente não falo aqui de concurso público. A inspiração, na verdade, desse projeto, e aqui faço vênia a uma iniciativa do senador Garibaldi, que aqui está na mesma direção, que já tramitou nessa casa, infelizmente sem aprovação, que buscava efetivamente a qualificação da máquina pública e da ocupação desses cargos. Quero dizer, senador Garibaldi, vendo aqui Vossa Excelência, que o projeto de Vossa Excelência foi inspirador para que nós buscássemos, obviamente, com alguns aprimoramentos ou com alguns avanços, apresentarmos essa proposta. E essa outra metade, nós criaremos critérios para essa seleção. E aí nós buscamos inspiração, o senador Serra acompanhou isso de perto e várias vezes a esse processo fez referências. Enquanto governador de Minas, nós construímos um critério de banco de cargos, que nós chamávamos. Na verdade, era um banco de qualificação. As pessoas se apresentavam, indicados que eram, e não há, a priori, a princípio, uma negação, uma proibição de que alguém seja indicado para ocupar um cargo de livre provimento, sem estabilidade, mas esse indicado precisava passar por uma certificação, presidente Maranhão, que era feita por um órgão externo, no nosso caso, ao governo de Minas, que era a Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, há indicação, ou alguém se candidata livremente a determinada função, mas ela se submete a partir de critérios que a lei definirá, como, por exemplo, curso superior para determinados cargos, uma experiência mínima naquela área, mas se submete, isso obviamente não está no texto, mas seria discutido no momento da elaboração da lei, se submeteria a uma certificação. E a partir, obviamente, de aprovada, de qualificada nessa certificação, estaria apta, aí sim, a partir da definição do governante,
ou do chefe daquela área, ou do ministro de Estado, a ocupar esse cargo de livre provimento. O que nós estamos, em síntese, propondo, Adão Maranhão, é sim um choque de gestão, de qualificação, de meritocracia na gestão pública. A grande verdade é que seja no nível federal de forma mais clara, mas também em nível estadual e nível municipal, os cargos de livre provimento se transformam em instrumentos da barganha política. São tratados como mercadorias a serem distribuídas em função da necessidade momentânea do governante. E quem paga o preço? A sociedade brasileira, pela consequente baixa qualificação daquele gestor e, obviamente, a consequência é na qualidade do serviço público ali apresentado. Portanto, ao cumprimentar mais uma vez o senador Álvaro Dias, agradecer a presteza com que apresentou o seu relatório, essa proposta vai ao encontro de uma expectativa crescente da sociedade brasileira, de que teremos um serviço público que não atenda ao governante de plantão, porque todos passam, mas atenda à sociedade brasileira. Criar um mínimo de estabilidade também nesses cargos de livre provimento é um avanço que já ocorreu em inúmeras outras democracias muito mais sólidas e avançadas do que a nossa, e é hora de que chegue no país. Portanto, não invento aqui a roda. Busquei inspiração em iniciativas não apenas de Minas, mas de vários outros governos que prezam pela meritocracia, e acho que nós estaremos, em aprovando essa proposta, dando um sinal muito claro de que o serviço público, os cargos públicos devem, acima de tudo, servir aos cidadãos e não às conveniências do governante de plantão. Por isso, eu peço aos senhores, às senhoras senadores, apoio para essa proposta relatada com a competência de sempre pelo senador Álvaro Dias. Me permite uma parte, senador Horácio? Claro, senador. É uma parte ao orador. Pois não, senhor. Eu queria me congratular com esse projeto. A ideia da certificação é uma ideia preciosa que precisa ser valorizada na administração federal. Alguns estados, e começou em Minas, nós fizemos também em São Paulo, a partir da experiência de Minas, verificando o que estavam fazendo nessa área lá, e funcionou muito bem. O elemento qualificação, o elemento certificação, no contexto brasileiro, já é revolucionário, por incrível que pareça. Ou seja, que para ocupar cargos de confiança, esse de livre nomeação, tenha que haver um currículo mínimo. Isso já é um avanço incrível. E tem a ver, não é só com empreguismo, mesmo que o nível, o número de cargos de confiança no governo federal deve ser 23, 24 mil, pelo que se diz, se mantenha, mesmo que se mantenha, a mudança dos critérios para a nomeação aumentará a eficiência, tudo mais constante. Afora a proposta oportuna que esta PEC contém, que é de entregar metade dessas funções a pessoas que já são dos ministérios. Eu, particularmente na minha vida pública, sempre valorizei o pessoal das instituições que estiveram sobre meu comando, no nível de secretaria, de ministério, no nível de governo do Estado, porque nós temos que motivar os funcionários, temos que dar... Eles estão aí com estabilidade. Então, o que tem que fazer? É motivar, premiar, fazê-los sentir-se úteis e serem gratificados pelas coisas que a sua instituição está fazendo. No caso do Ministério da Saúde, eu dou como exemplo duas instituições, a Fiocruz e a Funasa. A Fiocruz era classicamente um foco de problemas, dominada no plano político pelo partidão, pelo pessoal do Partido Comunista e, posteriormente, em consórcio com o PT. No entanto, embora não tendo maior afinidade política com as orientações que lá prevaleciam, nós conseguimos dar à Fiocruz uma produtividade como ela nunca teve, em muitas matérias, seja desde a produção de remédios até a defesa das questões brasileiras no plano da Organização Mundial da Saúde. Por isso eu queria enfatizar bem. Me lembro da experiência da Funasa, que foi dramática. Quando entrei no Ministério da Saúde, a Funasa estava toda loteada. Essa é que é a verdade. Nós
desencadeamos um processo de mudança disso, sem nenhuma truculência, sem chegar a demitir todo mundo, nada disso. Apenas onde havia irregularidade, onde havia insuficiência, fazíamos uma investigação, né? A partir daí, concluía que tal coordenador não podia continuar, etc., dávamos a satisfação para quem tinha feito a indicação. Olha, não dá. E a partir daí não deixávamos mais ninguém indicar. E, inclusive, fizemos uma certificação, no caso de presidência da FUNASA, diretoria e tudo mais, senador Aécio, senador Álvaro Dias, que funcionou muito bem. Não por coincidência, um dos primeiros atos do governo Lula, em março, abril de 2003, foi revogar o decreto que tínhamos encaminhado para o presidente Fernando Henrique, que tinha assinado. E a FUNASA voltou aos padrões de loteamento tradicionais e eles tiveram como consequência, não porque todos os funcionários que entram por recomendação sejam assim, mas o fato é que escapou do controle e passou a ser, inclusive, um dos maiores focos, em vez de eficiência como estava, de corrupção. Essa é que é a verdade. Uma coisa que desacredita o trabalho da saúde, que desmoraliza os funcionários, mesmo aqueles que não estão envolvidos, acabam perdendo toda e qualquer motivação para o trabalho. Esta emenda constitucional vai nessa direção. Tem meu enfático apoio, senador Aécio. Acho extremamente oportuna. E resguarda, inclusive, algo que é importante ter em mente. Porque muita gente quer resolver o problema dos cargos de livre nomeação com concurso. Isso seria um equívoco, porque o concurso iria engessar concursados que têm estabilidade e que por 200 anos vão ser feitos os gastos aí, porque tem a aposentadoria, tem as pensões, isso nunca mais acaba. Isso tira flexibilidade da administração pública e, muito sabiamente, tanto o autor quanto o relator se cuidaram para que isso não acontecesse. Portanto, queria me congratular e, mais ainda, acho que nós devíamos dar uma tramitação urgente a esse projeto. Aqui no Senado, a mais urgente possível, né, para que possa ir à Câmara, porque esse processo é demorado, uma vez que não há finalização. Vai para a Câmara, pode voltar para o Senado, vai para a Câmara. Então, temos que trabalhar muito rapidamente. A meu ver, a época é propícia, é oportuna, por incrível que pareça, para que um projeto como esse seja aprovado. Dou meu apoio enfático e meus parabéns ao autor e ao relator. Eu agradeço ao ilustre senador Serra, que com a sua larga experiência, né, inclusive de administrador público, compreende a importância em resgatarmos, minimamente que seja, a meritocracia na gestão pública. E aproveito para encerrar, senhor presidente, para fazer referência às duas emendas propostas pelo senador e ex-governadora Anastasia, que foi vital para a implementação desse processo de qualificação em Minas Gerais. Ele propõe, numa das emendas, o escalonamento para a sua implementação. Né, no primeiro ano, isso atingiria um total de 30% dos cargos efetivos, passando para 20%, reduzindo para 20% no ano seguinte, chegando aos 10%, que é a proposta que nós trouxemos no terceiro ano. E a segunda emenda, também acatada pelo relator, a mim traz uma satisfação pessoal muito grande, porque ela busca, senador Maranhão, introduzir no caput do artigo 37 da Constituição a meritocracia nos princípios que orientam a administração pública. Por incrível que pareça, ainda lá não está. Isso por si só é uma sinalização clara de uma mudança de padrão na gestão pública brasileira. Portanto, não vou me alongar, outros parlamentares certamente estão aqui para discutir a matéria, mas eu quero apenas ressaltar a importância e a oportunidade, como disse o senador Serra, de darmos celeridade, tanto, se possível, à votação e aprovação dessa matéria na comissão, pedindo urgência para que ela possa ir à plenária em seguida e, obviamente, trabalhando para que a Câmara dos Deputados possa também, o mais rapidamente possível, dar essa nova e virtuosa sinalização ao país de que a gestão pública está realmente, a partir de agora, buscando ser novamente qualificada. Com a palavra, o senador Ferrácio, previamente inscrito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, desejo cumprimentar inicialmente o autor desta mais que oportuna iniciativa, o senador Aécio Neves, o que sinaliza, o senador Aécio Neves, todo o compromisso de Vossa Excelência com o mérito. Foi assim por onde Vossa Excelência passou, sobretudo quando teve a oportunidade de governar e bem governar o Estado de Minas Gerais por 2 mandatos,
e seguramente foi a partir do mérito que Vossa Excelência conseguiu produzir e sinalizar para todo o país uma gestão exitosa e bem sucedida. Naturalmente, cumprimentar o senador Álvaro Dias, que foi o relator da proposta, assim como o inspirador dessa proposta, o nosso querido e estimado senador Garibaldi. No centro, senhor presidente, dessa proposta de emenda constitucional, o mérito, o reconhecimento. Senhor presidente, setor público não pode continuar sendo casa de mãe Joana. Essa é que é a verdade. À medida em que o mérito não é considerado como essência, e sim como acessório no preenchimento das funções públicas. Quando nós comparamos a realidade brasileira com algumas realidades mundo afora, o Poder Executivo dispõe de aproximadamente 21 mil cargos comissionados ao seu inteiro dispor. Os Estados Unidos, senhor presidente, 9 mil. A Alemanha, 500. A França, 500. A Inglaterra, 300. A diferença é que nós somos um país muito rico, nós somos um país com poucos desafios, nós somos um país que não enfrenta desafios fiscais, e esses países todos são países emergentes, são países que podem esbanjar, e diferentemente da realidade brasileira. Agora, o descuido com relação a essa questão, senhor presidente, não se limita à União. Se nós observarmos estados e municípios, há também esse trato cultural com essa questão que está no núcleo das preocupações do senador Aécio Neves em relação a essa proposta de emenda constitucional, porque nós estamos não apenas estabelecendo critérios de acesso, critérios de reconhecimento, limites e restrições para a ocupação dessas funções públicas para o governo federal. Nós estamos estabelecendo esse tipo de exemplo para todos os entes federados, de modo que nós possamos virar essa página da vida pública brasileira. Aliás, senhor presidente, matéria do jornalista Zé Casado, do jornal Globo, no último domingo, dá conta do nível de desperdício. Ou seja, senadora Simone, os cargos comissionados e o custo da presidência da República do Brasil é o dobro do custo... Senador Serra, estou citando um capixaba competente, um brasileiro capixaba competente, que fez uma matéria investigativa e chegou à seguinte conclusão: a família real britânica custa a metade daquilo que custa a estrutura da presidência da República. Claro, de novo, a Inglaterra é um país muito pobre, nós somos um país muito rico, nós podemos esbanjar. E não é apenas a rainha Elizabeth, é a família real britânica inteira. Custa a metade daquilo que custa a presidente da República para o contribuinte brasileiro, numa quadra que, inclusive, o governo quer ampliar ainda mais a carga tributária, impondo imposto sob cheque para o cidadão brasileiro. Entre outras coisas, senhor presidente, a iniciativa corrige uma espécie de fenômeno novo no setor público brasileiro, que é o chamado patrimonialismo partidário. A eliminação da fronteira daquilo que interessa ao contribuinte e à sociedade e aquilo que interessa ao aparelhamento do partido hegemônico. Estudo realizado pela cientista política Maria Celina D'Araújo, doutora e mestre em ciência política pela Sociedade Brasileira de Instrução e graduada em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, mostra que 23,5% dos integrantes da elite do funcionalismo público brasileiro à frente dos ministérios, agências reguladoras estatais, são filiados a legendas políticas. Mas desses 23,5%, 82% são vinculados ao Partido dos Trabalhadores. E 18% são vinculados às legendas que fazem parte da base aliada, senhor presidente. Claro está,
a necessidade de nós virarmos essa página e de nós incorporarmos um outro tipo de postura em relação ao serviço público, até porque serviço público não é propriedade de quem quer que seja, é propriedade do cidadão brasileiro. Por isso, essa iniciativa do senador Aécio Neves, com a relatoria do senador Álvaro Dias, com a inspiração do senador Garibaldi, merecerá, com certeza, o entusiasmo pela oportunidade, pela tempestividade, para que o Estado brasileiro possa justificar a sua existência, ampliando a sua poupança para investir em políticas públicas que possam beneficiar a sociedade e não os projetos de poder a todo e qualquer custo, como nós estamos observando, lamentavelmente, nessa quadra da política brasileira. Vossa Excelência me permite apenas uma pequena contribuição ao debate, senador Aécio Neves. Vossa Excelência, com a sua explanação, me fez relembrar um episódio que, se essa medida for implantada, provavelmente acontecerá no plano federal. Eu digo sempre que a indicação política, por natureza, não é algo que se possa recriminar a priori. Podem ter indicações políticas de qualidade. E, obviamente, isso será consagrado no momento em que houver essa avaliação, no momento em que essa certificação ocorrer. Mas aconteceu em Minas Gerais, no tempo do meu governo, e o senador Anastasia acompanhou isso muito de perto, algo muito curioso. Nós recebíamos a área, da Casa Civil do governo, sugestões de indicação da nossa base aliada, legítimo no processo democrático, para determinadas funções. Logo na largada, nós estabelecemos, senador Serra, a qualificação. E, olha, o nome vai ser avaliado, agora é preciso que o cidadão se apresente na Universidade Federal, na área tal, para proceder essa qualificação. Na largada, mais de 70% dos indicados não apareceram para fazer a certificação. Imagina a alegria do governador, senador Ferraz, no primeiro momento. Aí nós começamos a fazer a qualificação para aqueles que estavam ocupando essas funções, que vinham de outros governos, porque esses cargos não estavam vazios. E começamos gradualmente a submetê-los à qualificação. A dona Anastasia tem esse número exato, mas alguma coisa em torno de 40% a 45% daqueles que ocupavam os cargos de livre provimento e que precisariam se submeter à certificação para que pudessem continuar nesses cargos, não apareceram para fazer a certificação, com receio, obviamente, de ali não serem aprovados. Isso possibilitou aquilo que Vossa Excelência disse no início da sua intervenção, que nós pudéssemos buscar na meritocracia, na qualificação das pessoas, o critério mais claro e prioritário para a ocupação dos cargos na máquina pública. Lá nós fizemos uma redução inicial de 3 mil cargos de livre provimento. Você imagina, no governo do Estado de Minas Gerais foram extintos 3 mil cargos no primeiro mês de governo, algo que, lamentavelmente, o governo federal ainda não conseguiu implementar, se bem que já anunciado numa máquina do gigantismo da máquina estatal. Isso tudo mostra que nós temos que tratar essa questão com absoluta urgência, porque, infelizmente, quem paga o preço pela baixa qualificação dos gestores da máquina pública, e falamos aqui em especial daqueles que não são concursados, aqueles que são indicados única e exclusivamente ou pela filiação partidária ou pela afinidade com o governo de plantão, quem paga o preço é o cidadão brasileiro com a baixa qualidade dos serviços públicos. Agradeço a parte de Vossa Excelência, na realidade é exatamente isso. A questão central não está na indicação política, a questão central está na indicação política sem mérito. Até porque o servidor público, ele serve à sociedade, ele não pode servir ao partido hegemônico de plantão, o que na prática se transformou em cultura nos últimos anos, e isso tem um impacto direto no grau de eficiência ou de ineficiência da máquina pública, e não apenas no atendimento à sociedade, mas também no sentido de nós estimularmos e motivarmos os servidores públicos a que eles possam ascender na carreira pelo mérito. Então, a indicação política não é problema, mas a indicação política sem mérito
representa a ausência de compromisso com a sociedade e com a evolução do setor público. Ouço com prazer o senador José Serra, que me solicita uma... E eu queria enfatizar... Senhor presidente, só, senador José Serra, me desculpe, é porque tem uma lista de inscrição, eu pedi a inscrição. Aí está com muitos apartes, eu não sei se eu posso pedir uma parte também, então, para falar meio rápido. Para mim seria uma honra conceder uma parte a Vossa Excelência, evidentemente. Claro, senadora, que Vossa Excelência não pode estar excluída. Eu estou aqui esperando... Agora, senadora Gleisi, já está resolvido, porque eu darei uma parte ao meu parte. Muito bem. Vossa Excelência é a terceira oradora inscrita. Uma parte do aparte. E naturalmente vai fazer o seu discurso. Mas eu... Não é? Até porque, até agora, os senadores que se pronunciaram sobre essa matéria, que é uma matéria eminentemente política, sim, são contrários, com exceção do senador Ferraz, que parece que é do PMDB, né? O PMDB é um partido da base. Claro que nós não podemos concordar com tudo o que o governo quer, porque somos da base. Eu também sou da base. Mas faço questão de manifestar a minha independência, não é, social e política em relação a assuntos que não são partidários, são assuntos de interesse geral do país, como esse que está sendo tratado agora. Agradeço a Vossa Excelência. Eu acho que há possibilidade, sim, do Brasil encontrar caminhos decentes, como o próprio senador Garibaldi, que já se viu ao governo do PT como ministro, mas revelando que, na atualidade, os políticos não fazem um engajamento absoluto aos compromissos políticos, de maneira a concordar cegamente com tudo que o aliado faz e quer. De minha parte, eu tenho um enorme prazer em ser aparteado pela senadora Gleisi Hoffmann. Mas ouço o senador Zé Serra, em seguida, Vossa Excelência, com prazer. Não, presidente, eu queria aqui abordar um ponto que tenha muito a ver com o que estamos falando agora, é que em certas circunstâncias, estou inteiramente de acordo com o que disse o senador Aécio e o senador Ferraz, que não necessariamente uma indicação política, por ser política, não vai significar uma indicação de qualidade. Há certas circunstâncias, no entanto, que é importante que a indicação não seja política. Caso típico, eu insisto, da Fundação Nacional de Saúde. E me reporto a um período que Vossa Excelência era governador, senador Garibaldi, haverão de lembrar, quando era ministro da Saúde, no caso da FUNASA. Nós desenvolvemos um programa de saneamento com base no Fundo da Pobreza, criado pelo senador Antônio Carlos. Eram outros tempos. O senador Antônio Carlos era presidente do Senado, fez uma proposta de aumentar a CPMF, um aumento, e com isso constituiu um fundo de pobreza. Uma parte desse fundo veio para o Ministério da Saúde para as obras de saneamento dos municípios mais carentes. Nós escolhemos os municípios. Na época, o professor Vilmar Faria, mineiro como o Aécio, Anastasia, trabalhou nesse projeto. Definimos todos os municípios, por IDH. No entanto, Vossa Excelência, que ocupava o governo da Paraíba, outros senadores da época, então governador Garibaldi, enfim, todos receberam, os parlamentares, os senadores, a lista dos municípios que seriam beneficiados. Quem comunicou a eles foram os senhores. Do ponto de vista do, chamando assim, faturamento político, ele foi plenamente preenchido. E de maneira equânime, eu diria. Não foi privilégio de alguém que tivesse indicado alguém. Na verdade, a relação do governo com o Congresso seria muito mais saudável, sadia, se ela fosse feita na base do mecanismo do crédito para quem está lidando com a sua região. Basta ter o crédito. Porque o que o parlamentar quer, o próprio governador e o senador, era o crédito pela realização. E nunca houve, Vossa Excelência lembra, qualquer espécie de queixa em relação a que o Ministério estivesse favorecendo o grupo A ou B, ou, por outro lado, faturando para si
uma obra que era uma obra do governo para determinada região. Eu me lembro que havia um senador, nós tiramos um coordenador num estado, porque não estava tendo uma conduta adequada, e veio um senador do meu partido me diz: olha, eu tenho um nome excelente. Eu disse a ele: olha, se você tem, não me fala. Se você falar, ele não vai. Ele que tem que chegar por outro lado, porque se for, eu vou ter que pôr um outro cargo para o governador, um outro cargo para o teu colega senador, um terceiro cargo para outro. Esse é um hábito na política brasileira que precisa ser combatido, não por moralismo, por questão de eficiência e democracia, para que o governo possa fazer um atendimento correto, adequado das demandas políticas do Congresso. Isso é legítimo, isso acontece em qualquer lugar do mundo, elas não podem ser mal encaradas. A minha experiência pessoal mostrou sempre que mais de 90% das emendas parlamentares são pertinentes, merecem, têm mérito, não são fontes luminosas ou coisas de outra natureza. Só quero aqui reforçar o espírito que, a meu ver, está nesse projeto e de coisas que nós deveríamos desenvolver, inclusive como prática política, não apenas legislação, mais adiante. Senadora Gleisi. Ouço com igual prazer a senadora Gleisi Hoffmann. Não, o presidente me informou que eu sou a terceira inscrita, depois de Vossa Excelência. Então, pode concluir que eu aguardo. De qualquer maneira, falar. Seria uma alegria poder ser aparteado por Vossa Excelência. Por esses fundamentos, senhor presidente, nós estamos aqui manifestando, evidentemente, o nosso integral apoio, entusiasmado com essa proposta, pelo tanto que ele evolui na direção de fazer com que o serviço público brasileiro se aproxime do interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria manifestar aqui minha concordância com o projeto apresentado pelo senador Aécio Neves, me somar a esse esforço. Penso que nós temos que sempre contribuir para melhorar a qualidade da gestão e do serviço público. E iniciativas como essa são muito bem-vindas. Qualifica os ocupantes de cargo comissionado, ao mesmo tempo que dá uma limitação. Queria fazer só apenas algumas considerações em relação às questões que eu ouvi aqui. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém aqui nessa comissão, ou que governou o país, ou que está em partidos políticos, tem a supremacia da moralidade, da eficiência e da meritocracia. Acho que todas as gestões, se analisadas, têm lados positivos e têm lados negativos. Então, não há como se colocar aqui exemplarmente a referência de uma ou outra gestão para se sustentar o que se diz no projeto. Eu acho que isso é importante ficar claro. E faço uma referência aqui até uma fala do senador José Serra, quem eu tenho muito respeito, mas na época em que Vossa Excelência assumiu o Ministério da Saúde, antes desta época, o PT não era governo, então era impossível o PT ter cargos no Ministério da Saúde, na FUNASA, ou aparelhar aquela instituição. Às vezes eu acho que há uma vontade imensa de politizar o debate sobre alguns aspectos e acaba se incorrendo nisso. Eu acho que Vossa Excelência teve ações importantes na área de saúde, reconheço aqui, mas como um todo, aquele governo que foi do PSDB também teve muitas dificuldades e muitos problemas. Senadora, vou citar uma, já vou encerrar esse raciocínio e já lhe passo. Vou citar uma, por exemplo, que nós nos deparamos e conseguimos, com muito trabalho, tentar recuperar e ainda não está completamente adequada, que era o Ministério do Meio Ambiente. Nós tínhamos no Ministério do Meio Ambiente, senador José Serra, a maioria dos servidores terceirizados, seja por empresas terceirizadas ou ONGs. Não estou dizendo que isso era um problema do governo de Vossa Excelência, já tinha vindo assim, mas era um problema. Então, quer dizer, não é porque nem todos os gestores estavam talvez pensando como a Vossa Excelência, como Vossa Excelência fez a gestão na saúde. Então, a gente encontra muito problema. É uma máquina grande, é uma máquina difícil. O Brasil é um país continental, país que tem um número de servidores imenso. Nós temos 500 mil servidores na ativa, mais uma quantidade dessas aposentados. Então, é uma máquina pesada, né? E não
é um processo que foi construído e que eu acho que nós temos que tentar melhorar. Por isso que eu acho que a iniciativa é positiva e eu vou apoiá-la, nós vamos aprovar. Mas eu queria fazer essas ressalvas para não parecer que existem absolutamente certos de um lado, absolutamente certos e errados do outro, porque se nós formos partidarizar isso, eu posso falar do Paraná, por exemplo, que é um estado que tem problemas gravíssimos na área de gestão, na área de pessoal. Nós temos a Sanepar lá, que é a empresa de saneamento do estado, em que foram criados inúmeros cargos comissionados com assessorias de alta remuneração, dizem-se assessorias especializadas, e a maioria são compostas, são utilizadas por ex-prefeitos, ex-vereadores, pessoas que não têm qualificação. Então, eu acho que nós temos que ter uma consciência de que cada vez mais temos que melhorar a máquina pública. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que o governo do PSDB teve méritos no governo federal em algumas áreas, assim como também acho que o governo do PT teve méritos em outras áreas. Não foi 100% tudo bom para um lado, nem 100% tudo bom para outro lado. Eu acho que a gente conseguiu, até pela visão que tínhamos de desenvolvimento do Estado, melhorar determinadas áreas. Porque também concurso público é importante. Nós ficamos por um bom tempo, em governos passados sem fazer concurso público. E isso acabou afetando a qualidade do serviço prestado à população, principalmente em áreas como educação, áreas de saúde, áreas que você precisa do capital humano, das pessoas para prestar o serviço. Então, eu acho que isso é importante a gente colocar. E um outro esclarecimento que eu quero falar, que isso é repetido e aí parece verdade, é em relação aos cargos comissionados da União. Nós temos hoje cerca de 26 mil a 27 mil cargos comissionados, mas na realidade entram aqui também as funções gratificadas, não só os cargos de livre nomeação. O que são essas funções gratificadas? São funções em que você coloca os servidores da própria máquina para exercer cargos de chefia. Vamos pegar, por exemplo, a situação da Receita. A Receita Federal, a área de Fazenda, nós temos lá a chefe da Receita, nós temos chefes de delegacia, nós temos, enfim, pessoas que são responsáveis pela condução dessa máquina. Todos têm que ser de carreira. Não tem como, por exemplo, você colocar um chefe de Receita, seja na Superintendência do Paraná, São Paulo, qualquer outro local, que não seja de carreira. E aí você tem uma função gratificada. E também em grande parte dos DAS que nós temos, que são os cargos comissionados hoje, DAS 1, 2, 3, a maioria desses cargos são ocupadas por pessoas que estão no serviço público e entraram por concurso público. Então, hoje, se nós tivermos na União, senhor presidente, cerca de 8 mil cargos de indicação livre para DAS, para cargos comissionados, é muito. Num país que, volto a dizer, tem as dimensões continentais que o Brasil tem, as dimensões de serviços públicos, né? Muito diferente, obviamente, de países como na Europa. Não estou aqui querendo, acho que não dá nem para comparar, porque os países europeus são pequenos, é uma outra realidade, uma outra história, o tempo de existência desses países. Então, às vezes a gente, no afã de comparar, pode cometer, inclusive, injustiças em relação a isso. Então, feito esses esclarecimentos, eu só queria, para deixar claro, dizer que nós apoiamos esse projeto, achamos que ele é meritório, que ele vem ao encontro, sim, de melhorar a máquina pública, de qualificá-la, e mostra que a gente não faz aqui uma discussão de fla-flu. Não é porque o projeto é do PSDB ou é do senador Aécio Neves que nós vamos ser contra por princípio. Acho que o projeto tem, de fato, mérito e é uma necessidade que nós temos de aperfeiçoar a gestão e a máquina pública. Eu concedo uma parte que me pediu o senador José Serra. Mas vou desistir da parte em função do horário já avançado e também porque Vossa Excelência declarou apoio ao projeto. Então, eu não vou procurar pelo em casca de ovo e ficar debatendo. Agora, esteja certo, em outro momento vamos retomar esse assunto, inclusive, na minha modesta visão, o que aconteceu com o PT em matéria da administração pública, como era antes de chegar ao poder, como foi durante
e na fase atual. Mas isso nós deixaremos para outro momento. Será um prazer, obrigado. Senador José Serra. Eu quero agradecer apenas a manifestação correta e republicana da senadora Gleisi e vou incorporar ao meu currículo o seu apoio, senadora, a essa proposta. Bora. Próximo orador inscrito é o senador Aloysio Nunes, que, não estando presente, segue-se o seguinte, que é o senador Romero Jucá. Senhor presidente, para não obstruir o projeto, a votação do projeto do senador Aécio, que eu quero que seja aprovado, eu quero apenas dizer que esse projeto é extremamente importante, consentâneo com a realidade, diminui gasto público, melhora a profissionalização do serviço público, portanto, eu pessoalmente voto favorável e o PMDB como partido encaminha favoravelmente aqui e no plenário do Senado, inclusive subscreve o pedido de urgência, no caso é PEC, é claro que não tem urgência, mas de prioridade para que seja pautado até, se possível, com calendário especial. Essa é a posição do partido e meu, senhor presidente. Com a palavra o senador José Medeiros. Senhor presidente, também na mesma linha do senador Romero Jucá, como adiantado da hora, e quero que o projeto também seja votado, simplesmente dizer que esse debate sobre o servidor público eu creio que tem que ser realmente travado, até porque, como dizia o senador, o ministro Aires Brito, que tão honrosa que é a função do servidor público, ele não devia nem ser chamado de servidor público, mas servidor do público. E nesse momento em que passamos por uma discussão muito forte, em que há, inclusive, uma certa demonização dos servidores públicos, como se fosse ele responsável pela grave crise que está passando o país, esse projeto que visa fortalecer essa nobre função cabe no nosso total apoio e a bancada do PPS no Senado dá total apoio ao projeto. Senador Medeiros, me permite uma parte? Concedido, senhor. Não, muito rapidamente, para dizer que hoje, 28 de outubro, é o dia do servidor público. Então, este projeto, ele se reveste... É uma homenagem ao servidor público. Uma homenagem ao clássico servidor público, a esse servidor público que serve ao público, que Vossa Excelência coloca no núcleo de sua manifestação. Exatamente. E agora mesmo está acontecendo, paralelo a essa reunião aqui, uma audiência na CDH em que está sendo tratado do tema sobre o servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas chamando a atenção, presidente, nós, como teremos votação nominal, eu quero apenas solicitar aos senhores senadores, dentro do possível, sobretudo os que concordam com o projeto, que nós possamos dar a ele a celeridade necessária para não perdermos o quórum, que já me parece comprometido. Presidente, a sugestão, como há entendimento entre governo e oposição, vocês poderiam já abrir o painel para colher os votos a fim de... Sim. É PEC. Senhor presidente. Não é terminativo. É simbólico. Não é nominal, então, presidente. É nominal? Eu esclareci ao senador Garibaldi Alves que já está inscrito, não é? Só são duas palavras que eu sou suplente. Está inscrito agora o senador Valadares. Eu sou suplente. Então, antes da palavra do senador Valadares, já combinei com ele aqui. Eu queria dizer que sou favorável a essa iniciativa do senador Aécio Neves. Acho ela altamente meritória. Não é porque ele tenha se lembrado da minha iniciativa anterior. É porque ela condiz com a nova realidade que nós estamos vivendo. Nós não podemos admitir o preenchimento de cargos públicos sem esses cuidados que o senador Aécio Neves inseriu no seu projeto. Então, a minha intervenção é rápida, intervenção de suplente. Na verdade, eu não tenho me feito presente nas reuniões aqui, porque eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura e, às vezes, os horários colidem. Mas, graças a Deus, tive hoje a oportunidade de vir a essa comissão e vou participar com o meu voto, se é que o suplente vai ter vez, para realmente dar o meu voto de aprovação a esse projeto. Obrigado, senador. Acho que Vossa Excelência vai ser convocado como suplente, porque está baixo o quórum, inclusive da nossa bancada do PMDB. Com a palavra o senador Valadares, se ainda deseja falar. Presidente, quero dizer que esta matéria da iniciativa do senador Aécio Neves, que tem como relator
senador Álvaro Dias, vem se harmonizar com o pensamento hoje dominante, não só no Congresso, como em todo o Brasil, de economia. E, acima de tudo, do reconhecimento do mérito no preenchimento dos cargos públicos. Sem dúvida alguma que eu votarei favorável, mas eu quero manifestar uma preocupação que até agora não foi levantada, de que o Poder Legislativo, muitas vezes, não só o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, como também as Assembleias Legislativas, no intuito de contornar possíveis impedimentos constitucionais para não serem taxados de atentarem contra a Constituição, no que diz respeito ao processo de iniciativa parlamentar, resolve usar da emenda constitucional, muitas vezes, com este objetivo. Vê-se nessa o que é que os especialistas dizem? Quando a matéria a ser legislada não for materialmente constitucional, é importante e é imprescindível que haja a iniciativa do Executivo. Porque, neste caso, o artigo 61 da Constituição é muito claro. Quer dizer, a iniciativa de leis que digam respeito à organização administrativa e serviços públicos e pessoal da administração dos territórios e provimento de cargos. Pois não, presidente. Aqui se diz que o provimento de cargos deverá obedecer a um critério que eu considero importante, uma parte desses cargos, pelo critério do mérito. Agora, eu pergunto, esta proposta vai ser aprovada, sem dúvida alguma, inclusive com o meu voto, mas ela pode ser objeto, numa manhã, de uma contestação no Poder Judiciário por vício de iniciativa, já que o Poder Legislativo, não podendo apresentar uma lei sobre este assunto, apresenta uma Constituição, apresenta uma emenda à Constituição. Você me considera uma parte? Com o objetivo justamente de contornar essa proibição constitucional. Quer dizer, como a lei não permite, você não pode. Darei daqui a pouco. Então, agradeço a Vossa Excelência. Estou dizendo o seguinte, esta matéria é materialmente, não é materialmente constitucional, ela é materialmente de lei ordinária, da iniciativa do Executivo. Você reduzir cargos em comissão, você estabelecer regras para provimento de cargos, isso é iniciativa do Poder Executivo segundo a própria Constituição. Como um projeto de lei é inconstitucional, resolve-se apresentar uma emenda à Constituição. É uma forma de, por via transversa, cometer uma inconstitucionalidade. É apenas a dúvida que eu tenho, mas vou votar favorável, porque eu concordo inteiramente com os argumentos aqui apresentados por todos os oradores, porque o Brasil está vivendo realmente não só um momento difícil, mas também, não só na União, como em muitos estados e municípios, há abusos no emprego de cargos em comissão, como instrumento, inclusive, para a conquista de votos ou de apoio político nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Eu estou inteiramente de acordo. Agora, apenas eu apresento essa preocupação, não que eu vá votar contra. Apenas é que eu quero que essa matéria tenha segmento, não só nesta comissão, como aqui no Senado, no plenário e na Câmara dos Deputados. Vai aparecer alguém, sem dúvida alguma, com esta argumentação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, já que o Senado, por via transversa, para contornar a inconstitucionalidade prevista no artigo 61, resolve apresentar uma emenda constitucional, retirando poderes do Executivo Federal e dos Executivos estaduais e municipais. Era essa a manifestação que eu queria fazer. Voto favorável com
a iniciativa do nobre senador Aécio com esta ressalva que eu estou fazendo. Eu agradeço apenas um comentário, já que Vossa Excelência encaminha o voto favorável, seria desnecessário fazê-lo, mas apenas para reiterar minha convicção de que nós não estamos de forma alguma cometendo aqui qualquer inconstitucionalidade, até porque o artigo 61 da Constituição diz que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis. E aí lista quais são essas leis. Nós estamos apresentando uma emenda à Constituição, até porque, senador Valadares, e sei que a contribuição de Vossa Excelência é positiva, é, na verdade, para alertar para um problema que possa vir no futuro, mas, na verdade, essa proposta, ela vai além da União, ela se estende a estados e a municípios. Por isso, o instrumento da PEC é um instrumento adequado e, obviamente, isso nos protege com muita segurança de qualquer risco de ilegalidade, mas eu aproveito para agradecer o apoio e sempre muito importante e relevante de Vossa Excelência a essa proposta. Presidente. Senhor presidente, acho que todos os méritos já foram dados ao autor da proposição. Eu quero mais uma vez parabenizar o senador Aécio Neves pela iniciativa, dizer que a colaboração do senador Anastasia foi fundamental. Há muito que o artigo 37 da Constituição teria que já ter previsto a meritocracia como princípio básico no que se trata a promoções de servidores públicos, acabarmos com esses adicionais por tempo de serviço e colocar aí avaliação individual e pessoal como mérito para não só a promoção, mas também para que possamos aí fazer o pagamento de adicional por desempenho, enfim, prêmio de produtividade, etc. Então, acredito que a emenda do senador Anastasia acresceu em muito o projeto do senador Aécio Neves. Apenas uma observação que eu gostaria de fazer. Eu confesso que gostaria de ter votado o projeto original do senador Aécio só por uma questão que me deixou em dúvida. Eu não tenho como fazer conta neste momento. Mas, na forma do substitutivo do senador Álvaro Dias, eu também o cumprimento pelo relatório, ele trata aqui de forma separada o percentual de cargos comissionados para a União, estados e municípios. Claro que são realidades distintas, nós estamos falando de uma organização administrativa diferenciada, mas me preocupou esse número excessivo de cargos comissionados para os municípios. 30% para os municípios, ainda que 50% desses cargos terão que ser ocupados por cargos efetivos, porque me lembra muito o que está acontecendo na realidade. Talvez isso seja, ao invés de restrição, nós estamos ampliando a possibilidade dos gestores municipais poderem ter cargos comissionados. O que está acontecendo na prática é que, através de TACs, termos de ajustamento de conduta, o Ministério Público tem conseguido avançar nessa questão junto com prefeitos para que eles possam diminuir o máximo possível, chegando a 10%, 15% no máximo de cargos comissionados. E da forma como está aqui, me dá a sensação que nós estamos fazendo um retrocesso, ampliando o número de cargos comissionados na instância municipal. É a única ressalva que faço, mas parabenizo o autor e vou votar conforme a maioria que determina pelo substitutivo. Eu agradeço a você, senador Simone. Me permita apenas, e fico muito à vontade de fazer apenas uma consideração sobre essa questão, até porque o projeto original era isonômico, eram 10% para todos os níveis da administração pública. Essa foi uma emenda sugerida pelo senador Anastasia, que obviamente pode ser objeto, inclusive, de uma emenda em plenário que eventualmente possa restabelecer o projeto original. A senadora Gleisi manifestou aqui a mesma preocupação, mas eu me lembro que o sentido da apresentação dessa emenda, acolhida pelo relator, vinha muito em razão da pouca estrutura técnica que, sobretudo, as pequenas prefeituras do Brasil têm, fazendo com que haja necessidade para a prestação de determinado tipo de serviço do recrutamento de pessoas ali qualificadas. Eu não vou entrar no mérito, porque a minha proposta era de 10%, mas apenas uma justificativa que me parece ter sido a central. Mas eu reconheço que esse é um tema que pode voltar ao plenário e eu não me oporia, eu pessoalmente como autor, a que se restabelecesse a proposta anterior. Eu só pediria realmente ao senhor senador que nós pudéssemos, se possível, votar a matéria. Sem dúvida. Apenas só para complementar, senador, não podemos esquecer que 30%
50% em cima de 1.000 servidores, nós estamos falando um pouco mais de 300. Talvez aí um meio termo, né? Deixar 10% para a União e 20% para os estados. Você podia sugerir isso, inclusive, através de uma emenda em plenário, e eu tratarei de tentar acatá-la. Mas, de qualquer forma, a minha manifestação é apenas para parabenizar e dizer que vou votar favoravelmente ao projeto. Continua em discussão o projeto. Acho que sou o último, né, senhor presidente? É o último, para terminar. Acho que sou o último. Então serei... Não sei se outros poderão surgir, né? Então serei bem breve, senhor presidente, para não comprometer o quórum, dessa matéria. Este projeto é uma das matérias mais republicanas que já votei aqui no Congresso Nacional, senador Aécio. Agradeço a É uma matéria que, inclusive, quebra a triste tradição patrimonialista e a tradição do quem indica na estrutura da administração pública brasileira. E uma das matérias que nós votaremos aqui, que mais condiz com o artigo 37 da Constituição, que diz que a administração pública deve ser regida por um conjunto de princípios e, dentre estes princípios, o mais importante deles é a moralidade acompanhada da publicidade e da eficiência. Então, quero só cumprimentar o autor fazendo essa fala. Esta é uma das matérias mais republicanas e, no meu entender, colocará um ponto final no quem indica, no troca-troca e na utilização da máquina pública em função de favores e da corrupção. Muito importante. Então, não só votaria a favor, como quero recomendar que vá o quanto antes para o plenário. Muito agradeço imensamente, extremamente importante o testemunho e o apoio de Vossa Excelência, senador Randolfo. Vamos votar, presidente? Presidente, também quero me manifestar a respeito desse projeto. Bem, dessa PEC, na verdade, bem rapidamente, só para expressar também o meu desejo favorável, de votar favorável ao projeto, e, sobretudo, justificando que os tempos, eles mudam. E, com o tempo, nós precisamos aprimorar conceitos. E eu acho que o que o senador Aécio Neves está propondo nessa PEC é aprimorar conceitos no sentido de tornar o setor público mais ágil, mais produtivo, valorizando a capacidade dos servidores, sobretudo os servidores de carreira. Eu, quando exerci a função de prefeito, eu procurei, senador Serra, na medida do possível, valorizar os servidores de carreiras. São eles que têm a memória do poder público e são eles que precisam ser valorizados porque nós passamos e os servidores públicos permanecem na administração para dar continuidade ao seu trabalho. Portanto, esse projeto ele tem muitos méritos e eu também quero expressar aqui o meu voto favorável ao projeto do senador Aécio Neves. Vamos votar, presidente. Votamos. Votar, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, passa-se à votação. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado.